Olá, meus amigos do canal H+, eu sou o professor João Henrique. Nós estamos no nosso segundo episódio do Brasil colonial, que é o período pré-colonial. Então, vamos saber um pouquinho mais sobre o que acontece com o Brasil logo depois que os portugueses chegam aqui. Ora, pois! Tá bom, Cabral vai lá, apronta nas Índias, retorna para Portugal, acaba sendo aposentado anos depois, mas os portugueses sabem que tem terras aqui. E o que eles vão fazer com esse lugar? Olha só, quando Pedro Álvares Cabral chega aqui, né, tá relatado pelo Pero Vaz de Caminha ali, ele acaba dando o nome dessa terra que ele encontra de Ilha de Vera Cruz, Ilha da Cruz Verdadeira. Mas logo depois se sabe que não é ilha nenhuma, né? É uma terra, terra da Santa Cruz. Vocês perceberam que há nomes fortemente religiosos, cristãos, católicos principalmente, né? Porque fala de cruz na chegada e no nome de que o Pedro Álvares Cabral dá essas terras daqui. Mas vocês vejam que Pedro Álvares não tem muita moral não. Esses nomes não pegam. Nos próximos anos, né, que as próximas expedições portuguesas vêm para o Brasil, nomes diferentes são dados, por exemplo, como Terra dos Papagaios. Ah, vamos lá para a Terra dos Papagaios, porque tem muito papagaio aqui. Então eles começam a tentar ver características do lugar para dar um nome a este lugar. Uma das grandes características da costa brasileira era a predominância do pau-brasil. Era uma árvore que os portugueses tinham encontrado, por exemplo, nas ilhas de Cabo Verde ali. Por isso que para os portugueses a árvore tinha esse nome de pau-brasil. Era uma cor de brasa. Logo, o nome do Brasil, acho que foi por volta de 1503 aí, que a gente já começou a ser chamado de Terra Brasil. Agora vem a questão, tá? Esse Brasil que nós estamos falando, ele não é habitado por europeu algum. Claro que na verdade, alguns náufragos aconteceram nesse meio tempo. Aí a gente tem o caso de uns náufragos portugueses que saíram com as Índias, que já moravam com as tribos, já tinham 1 milhão de filhos e tudo mais. Essa aventura eu vou contar noutra época aqui, vai estar aqui em cima um dia que eu contar. Só se inscreva no canal e dá uma curtida que o canal continua, daí eu conto, né, o que aconteceu nesse tempo, esses náufragos taradões que a gente tem. Entre 1500 e 1530 não há uma política portuguesa particular para o Brasil. Ficou complicado, mas eu vou dizer assim, principalmente nos cursinhos, né, e na escola se chama período pré-colonial, que vem antes da colonização. Esses 30 anos, Portugal tem um objetivo muito maior que o de colonizar o Brasil, que é o comércio de especiarias com as Índias, né? Lembra? Falei na aula passada. Se você não viu, assista. É uma aula muito boa. Falei pra caramba e quase matei vocês de sono, mas tudo bem. Nesse período aqui que a gente está falando, né, havia apenas um interesse português no Brasil. Era extrair riquezas. Então os portugueses começam a mandar expedições, mas expedições só para reconhecer o território, para buscar alguma riqueza, né, que havia nesse território e para combater os piratas, os corsários, que eram europeus que vinham para tentar tomar o território brasileiro. Por exemplo, os franceses, né, eles viviam percorrendo a costa brasileira tentando extrair essas riquezas, só que Portugal tinha que guarnecer as terras que ele havia ganho com o Tratado de Tordesilhas. O que as expedições consistiam? Principalmente se fazia dessa forma. Os portugueses vinham construir uma feitoria, que era uma espécie de entreposto comercial aqui no litoral, e aí negociavam com a tribo local. Negócios comerciais, assim como os portugueses faziam na África, por exemplo. Então os portugueses vinham para cá, entregavam um machado de ferro e pediam algo em troca. O que os portugueses pegavam em troca? A madeira, o pau-brasil. Porque o pau-brasil era uma matéria-prima da tinta vermelha, que era muito utilizada pela nobreza europeia. Não posso dizer que era um negócio lucrativo? Claro que sim, posso dizer sim, era bem lucrativo, mas não era mais lucrativo do que o comércio de especiarias. Uma carga de navio lotada de pau-brasil valia 7 vezes menos do que os produtos que vinham das Índias, né, do Oriente, que eram de especiarias. Então o interesse comercial português nesse tempo era muito maior pelo mercado de especiarias. O mercado de pau-brasil existia
mas era em segundo plano. Os portugueses não pensavam o Brasil, a sua colônia, em primeiro plano. Por isso que só havia o comércio com a troca comercial, né, com os nativos daqui. Essa troca comercial era chamada de escambo e era realizada através de feitorias. Pronto, só isso. Acabou a aula de hoje. Muito obrigado. Não se esqueça. Assista o próximo vídeo. Vamos conhecer um pouquinho mais da história do Brasil colonial. Brigadão!